Jota, qual que é a diferença do MBL para qualquer outro partido político no Brasil? A fidelidade, velho. O MBL é o único partido, Partido não, porque nós ainda somos um movimento político, né? Mas é a única iniciativa política que consegue colocar entre todos os seus membros, de forma totalmente natural, a fidelidade. Todo projeto político no Brasil falhou atualmente porque não havia fidelidade, não havia compromisso, não havia uma cola mágica, pode-se dizer assim, entre os seus membros. Tá, mas o Holliday saiu. Por que o Holliday saiu? Porque ele é um oportunista. O Holliday saiu porque ele, a partir do momento que ele viu que o ego dele valeria mais um cargo, valeria mais uma posição política, valeria mais um prestígio externo que as próprias pessoas que criaram o Fernando Holliday. O Fernando é o Fernando Bispo da Silva, se não me engano. Então, o próprio Fernando Holliday, o apelido dele, Fernando Holliday, é uma criação do Movimento Brasil Livre, né? Então, a partir do momento que ele olha para trás, ignora toda a sua trajetória, ignora as pessoas que estiveram junto com ele e passa a priorizar exclusivamente o ganho eleitoral, porque ele saiu após tomar um pau nas eleições. Tomou um pau nas eleições e, do nada, todas as pessoas às quais ele se criticava passaram a ser as referências políticas dele. O Holliday se acadelou para o Bolsonaro no evento de filiação dele para o PL, dizendo que ele agora estava voltando para casa, para uma casa que nunca foi dele, e pedindo um abraço de um negro meio viado, meio bicha. Então, assim, não tem acadelamento maior do que isso, e, na minha opinião, ele se mostra alguém fraco, não somente como figura política, não somente como representante, mas também como homem. Você falou 3 coisas aqui sobre o Holliday. Vamos trocar essa ideia para a gente poder aprofundar um pouco. Você não acha perigoso quando você chega e fala assim, ele é oportunista porque ele vira as costas para quem criou ele? Eu entendo o que você quer dizer no sentido de que, de fato, houve todo um apoio, toda uma ajuda para levantar um nome. Só que o partido não pode ser dono de alguém. Assim como, por exemplo, eu, sei lá, me converti a uma religião, faço parte de uma igreja evangélica, cresço ministerialmente naquele lugar, mas um dia entendo que aquele lugar não é mais para mim, por qualquer divergência que seja. Aí, de repente, aquela instituição olha para mim e fala, não, você nos deve tudo. Mas por quê? Era uma troca, porra, era uma amizade. Você mesmo falou, lealdade é o nome, ou, sei lá, essa ligação que vocês dizem ter de fidelidade é o que caracteriza o movimento. Só que aí você está me dizendo que porque ele saiu, seja por divergência que for, seja dele, pessoal, você já olha e fala assim, não, porra, ele foi ingrato e ele abandonou todo mundo que criou ele. Dá a impressão, cara, de posse, porra. Não é uma questão de posse. Tu mesmo citaste a questão da religião, a gente pode colocar, por exemplo, o islamismo. Qual é a tradução do islamismo? É a ideia da submissão. Eu acredito que um projeto político só dá certo quando as pessoas abrem mão do seu senso de individualidade e passam a se identificar e se dedicar ao coletivo, Felipe. Esse é o problema dos partidos, porra. Eu discordo. Então tá bom. Me diz então por que não é. Eu vou te dizer o porquê. Porque não existe político sozinho. E essa é uma grande ilusão que as pessoas têm. Elas acreditam que o político, por ser sozinho, eventualmente uma candidatura avulsa, uma candidatura sem nenhum partido, possa vir a ser benéfico para o país, mas não existe essa ideia. Não se faz política sozinho, nem desde o momento de formação de busca de votos, nem mesmo a partir do momento em que busca criar o seu grupo político como base. Quem paga a banda, escolhe a música. E alguém paga essa banda. Então, quando o cara entra pro Congresso Nacional, essas pessoas que muitas vezes dizem eu não tenho partido, meu partido é o Brasil, eu sou um cara individual, eu não devo dar a ninguém, esse é o cara mais perigoso. Porque quando ele entra lá, ele tá sozinho e para sobreviver dentro da política, é necessário que ele faça política em grupo. Esse é o ponto. Vamos lá, vamos partir daqui. Eu tenho uma crítica muito forte, inclusive o Arthur concordou comigo nesse ponto. Eu queria entender sobre você. Que o grande problema do Brasil são os caciques políticos. Tem razão. Porque, veja bem, eu voto, por exemplo, eu votei no Guto. O Guto é de um partido. Aí o Guto tem uma ideia sobre um projeto de lei, uma determinada posição sobre algo que chega no Congresso. Beleza, só que o partido direciona ele para votar de acordo com aquilo que o partido deseja, porque o partido fechou com o governo ou não, ou com a oposição. Só que o Guto, quando ele entrou lá, ele entrou porque ele tem os ideais que, de repente, as pessoas, óbvio, se identificaram com ele e depositaram fé nele, não no partido. Ainda que o partido tenha um ideal ainda acima disso, pode ser, eventualmente, que esse partido, ele, por poder e por dinheiro, e muitas vezes, a grande maioria isso acontece, vende esses ideais. Mas pelo menos nós devemos ter a esperança que aquela pessoa, ela se preserva. Eu votei numa pessoa, não votei num partido. Eu voto num CPF, eu não voto num partido, num CNPJ, sei lá como é que se determina um partido. Mas, enfim, você está me dizendo que, então, esse modelo onde os caciques políticos mandam no Brasil está certo. Só que isso é o que fode o Brasil, porra. Eu discordo, porque não é o problema do cacique político. A grande questão é, se eu te perguntasse assim, o Brasil deve ter em torno de quê? 31 a 33 partidos hoje registrados. Certo. Tu consegues me diferenciar
ou me dizer 5 partidos como eles vão se posicionar desses 30 e poucos? Não, a gente sabe hoje no Brasil só o seguinte: você tem PT, anti-PT, você tem PL, anti-PL. E ainda assim, entre eles, você percebe que muitas vezes há acordos, dependendo da pauta, seja lá qual for, que não necessariamente seja o Brasil. Sim. Esse é o ponto. Os irmãos Weintraub, o Abraham, né, o Weintraub, ele fala uma coisa muito correta, na minha opinião é corretíssima, que é a candidatura, sim, independente. Não é nossa cultura, mas deveria ser. De novo, eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Eu vou te perguntar, Felipe, porque quando ele chegar lá no Congresso Nacional, o Arthur ou o Abraham vai chegar lá, ele vai ter que participar de uma comissão. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu entendi, mas isso é o que fode o Brasil. É isso que fode o Brasil. Não é, cara. A política faz parte da negociação. Não, a gente tem que mudar. Não é, digamos, se tu quiseres jantar alguma coisa, vamos jantar alguma coisa, a gente vai ter que conversar entre todos nós que estamos aqui na sala para decidir Mas é sobre isso que a gente está conversando. A gente vai conversar entre todos nós na sala. Sim. Vamos supor que chega de repente e fala assim, não, olha, é o seguinte, eu queria muito a gente ir em tal restaurante, só que eu não tenho autorização para isso, porque o cara lá do meu partido, que nem tá na porcaria da sala e nem vai comer no restaurante, tá dizendo que eu não posso ir lá. Mas é que as coisas não são necessariamente com um fim no cacique político. Eu entendo que hoje a figura do cacique político envolve muito mais uma ojeriza da sociedade, porque envolve velhos quadros partidários historicamente consolidados envolvidos em casos de corrupção. Só que tu tens outra percepção dos partidos políticos, como funciona em países como a Inglaterra, em países onde a democracia é mais consolidada do que aqui no Brasil, em que o partido ele serve como um freio para oportunistas políticos. Ou seja, tem aquele cara que se elege, muitas vezes com os votos que auxiliam da chapa, ou seja, vota no Jota, Sim. mas os votos do Jota eventualmente podem fazer com que o outro político assuma que às vezes tu não concorda. Deixa eu te falar, oportunista político, ele morre. Ele morre sozinho. Alexandre Frota nunca mais entra para nada. Joyce Hasselman nunca mais... Por quê? Porque quem votou neles acreditou que eles representariam uma coisa. Sim. Quando chegou lá, eles se corrompem completamente. Eles se corrompem. Sim. Dentro daqueles ideias que diziam defender. Sim. O que aconteceu com eles? Quem votava neles já não vota mais. E quem poderia votar já não vota porque não acredita. Uma coisa que brasileiro e qualquer povo do mundo detesta é injustiça e deslealdade. Esse é o grande erro do Bolsonaro. Mas a gente vai aqui depois, lá para frente. Vamos voltar aqui porque eu não falando do Holliday. Você falou sobre essa questão dele ter virado as costas para o partido. Eu não vejo problema com isso. Às vezes ele mudou um pensamento que não é de acordo com o grupo. Mas ele continua sendo Holliday, continua sendo negro, continua sendo, sei lá, gay, não importa. Isso para mim não importa nada disso. Mas continua sendo um ser humano. Continua sendo um cara vilipendiado pelo outro lado. Ele deixou de ser alguém passivo de defesa do MBL? Um cara que... Uma pessoa, não é um cara, é uma pessoa. Sim, Aí você vai dizer assim, ele virou as costas pra quem? Virou as costas para a estrutura que fez o Fernando Holliday. O Fernando Holliday... Isso aí, pra mim... Não existe um CPF político, Felipe. Não existe um CPF político. O político, ele é a construção daqueles que acreditam em torno do projeto dele. Como tu bem está colocando. Se ele é negro, se ele é de direita, se ele é o cara que sofre perseguição do outro lado, ele representa pessoas. Então, como figura pública, se ele trai as pessoas que o apoiam, ele é um traidor. Ele traiu o quê? O grupo político dele. Ok. Ele traiu o grupo político porque ele saiu do grupo. Sim. Ok. Qual foi a motivação que ele saiu do grupo? Aí é ele e Deus, velho. Eu não sei. Ele, Deus e o resultado eleitoral fracassado que ele teve nas urnas. Porque aí você em um momento que o país está dividido. Deixa eu te fazer uma pergunta. O MBL também sofreu muitos fracassos e derrotas. Sim. Isso, então, deslegitima todo o movimento MBL? Ao contrário, porque o MBL é legitimado justamente em função de permanecer com as suas ideias, independente da sua popularidade. Esse é o ponto. É disso que a gente está conversando. Mas as pessoas podem mudar. O que você está me dizendo é que porque o cara saiu do grupo, esse cara é como se ele tivesse ficado contaminado. Mas por quê? Quais são as ideias dele? Quais são os pontos de convergência que ainda existem com o Holliday? Ele é a favor de cota social? Ou cota racial? Não. Está de acordo contigo sobre isso? Por expressões diferentes, mas com a mesma finalidade. Então aqui já tem um ponto em comum. Cara, mas muito não legal. adianta. Mas daí tu já está na ponta algo que... Se o cara não é leal, eu não quero saber se ele gosta de comer hambúrguer assim como eu. Irmão, sabe qual é o problema de você me dizer sobre o cara leal? Olha só. O problema que você está me dizendo é o seguinte. Você está me falando que movimento ou partidos são mais importantes do que as pessoas que compõem esse negócio. Sim. E não são. Você está me dizendo... É como eu dizer que uma igreja é mais importante que um membro dela. E não é. Eu acho que é. Não, a igreja só existe por causa dos membros, cara. Não, mas não os membros se por não causa da existiu igreja. uma instituição... Que é isso, cara? Se não existiu... Vou te dar um exemplo. Se não existiu uma instituição forte acima das pessoas, a igreja se perde. Se não existir um país forte, com história,
com institucionalidade, a depender das pessoas, o país se perde. Então, as instituições são muito mais importantes do que as pessoas. Às vezes, um indivíduo mal intencionado em determinado momento pode corromper tudo aquilo que foi criado por diversos anos. Esse é o meu ponto. Veja bem, eu vou falar de novo. Para mim, na opinião minha, né, no caso, para mim é um grande equívoco. E te explico por quê. O que faz um país é o seu povo. Um povo faz um país. As instituições não fazem um país. É o contrário. Quem faz as instituições? O povo. Aí que tá. Aí você fala que a partir do momento que o povo fez as instituições, a instituição pode fazer o que quiser com o povo. A instituição Tá errado, ela é a cara. base moral que consolida o posicionamento de um Não, povo. porque você corrompe muito mais facilmente. Quando você tem o povo... Veja bem, cara. Vamos entender uma coisa aqui, ó. Olha só. É bem simples de entender dessa forma. Você tem o MBL. Pode Ok. ser qualquer outra organização, beleza? Na estrutura máxima do MBL, você vai ter um grupo de 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Naquele topo ali, se aquelas pessoas se corromperem, todo o resto está corrompido. Ok. Ok? Beleza. Eu entendo o seguinte, que quando você tem essa estrutura, é muito fácil você minar todo o resto. Quando eu percebo que isso está acontecendo e que latentemente pode vir a acontecer de maneira muito rápida, é quando essa estrutura diz assim, o povo não é mais importante do que a gente. A gente quem? Porque não existe instituição. Existem algumas pessoas que comandam essa instituição. Agora eu vou te dar outro exemplo, com o mesmo exemplo que tu trouxeste. Então nós temos um grupo político, ou qualquer tipo de instituição formada, que foi fundada em princípios e valores, e em determinado momento chega algum membro, algum indivíduo, louquinho, com interesses totalmente escusos, Perfeito. e eventualmente articula com pessoas que não têm interesse, não têm história, não têm sequer participação na construção dessa instituição, e do nada decide mudar por interesses escusos. Eles têm que mudar? Ele pode mudar. Não, Ele tem todo o direito de mudar. Não tem todo o direito, velho. Foi isso, Não cara. tem direito. Então tu cria a criança, tu alimenta a criança, tu forma a criança, tu educa a Isso. criança Sim. e chega alguém lá e Vou fode te dar um tudo. exemplo como pai. Tá, Eu tenho meu filho. tá. Eu tenho 3 filhos, na verdade. Eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho uma filha de 3 e um bebê de 11 meses, tá? Então fica fácil, vou te explicar. Eu crio meu filho para ser uma pessoa boa. Eu crio meu filho para ter caráter. Eu crio meu filho para que ele, obviamente, um dia constitua a sua própria família. Eu amo meu filho. Eu morreria pelo meu filho hoje, em qualquer outro momento da minha vida, não importa. Mas eu não sou dono do meu filho. Se meu filho amanhã quiser sair da minha casa e nunca mais olhar na minha cara, ele vai sair e, olha, ainda vou dizer que vai continuar sendo meu filho. Independentemente do que ele faça, eu vou amar ele incondicionalmente, porque ele é meu filho. Eu não amo ele pelo que ele faz ou deixa de fazer, eu amo ele porque ele é meu filho. O que você está me dizendo é que é como se a instituição fosse minha dona. Porra, isso é abjeto, cara, isso tá errado, irmão. Não tá errado, eu vou te explicar. Vamos pegar um exemplo, não vou pegar o teu exemplo, tá? Vou pegar um exemplo de um pai e um filho. Tudo bem. Então o pai vai, cria, educa, Sim. cuida do filho, Sim. ensina um caminho com os princípios e valores corretos. E ele se corrompe. E ele se corrompe. É triste pro pai. Todo pai Sim. vai fazer com que esse filho volte para casa e volte pro caminho que ele foi Todo ensinado. pai vai querer, todo pai vai ficar triste, mas todo pai que ama, deixa ir. Amor é saber deixar ir. Eu discordo de ti. Sabe qual é o nome disso? Respeito. Eu não sou dono de ninguém, cara. Mas não é uma questão Sabe o que é ser pai? É ser um porto seguro. Parábola do filho pródigo. A Bíblia ensina muito bem isso. O filho chega pro pai, tu sabe o que significa aquela parábola? Sim. Então tá. O Então, cara fala, faz merda e volta. Não. Tu sabe o que significa ele chegar pro pai dele e falar, pai, me dá minha herança e tal, parte dos meus bens para ir embora? Tu sabe o que significa isso naquela cultura? Então vou te explicar. Naquela cultura, aquela parábola é tão poderosa, ela é tão forte, que aquele filho chegou pro pai e disse assim, pai, por que tu não morre? É isso que o filho falou pro pai. Pai, morre. Eu quero meu dinheiro, morre logo. Me dá minha parte. É isso que aquele filho fala pro pai. O filho chega pro pai e diz, eu quero que tu morra. O pai olhou pro filho, falou, não, filho, tudo bem. Eu vou te dar a tua parte antecipadamente, você não precisa esperar a minha morte ou desejá-la. E aquele pai dá tudo pro filho, a parte dele pro filho. O outro filho ficou, tá? E ele vai embora. A parábola diz que ele vai gastar todos os seus bens dissolutamente. O pai não sabe o que ele fez com o dinheiro. Só que a parábola também diz que o pai todos os dias ia até a entrada do caminho e esperava seu filho voltar. O pai não foi até o encontro do filho, mas o pai sempre esperava à porta da propriedade o retorno do seu filho, até o dia que o filho volta. Arrependeu, foi arrependido, o filho volta. Independentemente de saber se o filho voltaria, o pai sempre foi até a porta da sua propriedade esperar o seu filho, porque isso é amar. Esse pai é um porto seguro. Ele não pode
determinar sobre a vida do filho. O filho é maior de idade, o filho é independente, o filho decide o seu caminho. Agora, o pai ama, pronto para receber de volta. E assim é o que a parábola ensina. O filho se arrependeu lá, lembrou do pai e volta. E quando o filho volta, antes do filho dizer qualquer coisa, o pai já o abraça, já o beija, já o restitui, antes de qualquer coisa. Por quê? Esse é o papel do pai. O filho que ficou, o irmão que ficou, mais velho, ele ficou, viu, Jota? Obediente ao pai, viu? Só que quando viu a alegria lá da casa, a festa, a alegria que estava acontecendo, porque o pai deu uma festa para o filho que voltou, estava morto, e foi encontrado vivo. O irmão ficou puto. Chegou, chamou o pai para fora da festa e falou, por que está fazendo uma festa? E o pai chega e fala, como assim? Teu irmão voltou. Estava morto e agora está vivo. O que ficou obediente, olha para ele e diz assim, porra, eu estou aqui o tempo todo, sempre trabalhando como um dos teus empregados aqui, tu nunca me deu nenhuma festa. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo é teu, mas você não vai se alegrar com o retorno do teu irmão? Essa é a insensibilidade de quando você diz que uma instituição é mais importante que uma pessoa, irmão. Esse é o risco que você corre. Ele tá cuidando da família dele, cara. Então permanece a instituição. Não. Então é um pai festejando que o filho voltou para a instituição. Pessoas, irmão. Pessoas, irmão. Pessoas. O outro via como uma instituição. O mais velho O pai via. também, velho. Não, senhor. A partir do momento que o pai fala, tu tem que estar feliz com a chegada do teu irmão e a constituição na família, é a instituição. Pessoa. Mas era o irmão. Se fosse instituição, o pai teria delegado aquele moleque pro inferno. Volta nunca mais. Tá, e ficou feliz porque voltou por quê? Porque era a pessoa, é o filho. É o filho que compõe quem, velho? Veja bem, de novo, é a pessoa que compõe uma instituição. E não a instituição uma pessoa. O que importa é a pessoa. Isso está provado aqui. Então, Veja, ficou feliz porque voltou uma pessoa ou ficou feliz porque voltou um filho? Filho? O filho é a instituição, velho. Uma pessoa... Não, senhor. Não é, meu velho. Senão poderia chegar o açougueiro pedindo algum abrigo e ele abrir a porta. Não. Se a instituição é filho. Vou repetir, desculpa, irmão. Tu falou que eu podia arrochar. Total. Tu tá pervertendo exatamente esse modelo. Olha só. A instituição é feita por pessoas. Ok. Se pro pai a instituição fosse a coisa mais importante, ele teria tido a mesma atitude do irmão que ficou. Ele teria falado assim, quer dizer, ele está pervertendo a nossa família. Ele está querendo que eu morra antes do tempo. Quem ele pensa que ele é? Sai fora daqui. Nunca mais volte, seu traidor de merda. Você não é mais meu filho. Você não sabe o que significa ser filho. Simples assim. Não é essa a atitude do pai. O pai olha o filho, a pessoa. O irmão mais velho, que não tem coragem nem de dizer o nome do irmão, esse aí, tu deu uma festa para esse aí. Esse qualquer, esse via a instituição mais importante que aquela pessoa, a ponto de dizer, porra, tu nunca me deu nenhuma festa. Ele, pra mim, tá tratando como uma individualidade. Se ele olha pro cara e vê como uma pessoa, velho, olha só o que você tá dizendo. Ele olha pro irmão e trata como um qualquer. Ou seja, ele trata como uma pessoa, como um indivíduo. E o pai Não, fala, porque pra ele era você mais tem que estar feliz porque é o seu irmão chegando. Exatamente. Então é a instituição. Não, irmão. Ele não tá personalizando, velho. Vamos de novo, porque aqui tem um ponto, e assim, não é semântico não. É uma interpretação simples que você não está entendendo. Olha só. De novo. Se a instituição fosse mais importante para aquele pai, ele teria mandado aquele filho para o inferno. Mas não era. O que importava era o filho dele. A instituição família, que você pode dizer como você quiser. Aquele moleque, ele estava traindo ela. Aquele garoto mais novo estava traindo a instituição. Okay. Mas para aquele pai, o filho dele era mais importante que a própria instituição. A ponto de, ainda que ele tenha gasto todos os seus bens dissolutamente com prostituta, seja lá como for, ele recebe o filho de volta. Perdoa porque faz parte da instituição, velho. Não, perdoa porque é filho. Perdoa, sim, concordo. Perdoa porque é filho. É isso. Filho é a instituição, velho. Irmão, de novo, olha só. Eu abro mão dos meus princípios, eu abro mão do meu orgulho como ser humano, porque o meu filho, que faz parte da minha instituição, voltou para os meus braços. E é dever de um pai, como chefe da instituição, estar com as portas abertas para o filho. Uma instituição. Só que você está fazendo da instituição algo que o pai não fez. Entendi, concordo. Isso eu concordo, sim. É disso que eu estou falando aqui. Quando a instituição serve pessoas, eu vou usar o teu ponto de argumento. Quando a instituição serve pessoas, ela deixa ir
e sabe fazer voltar. Quando a instituição quer ser servida por pessoas, ela está pronta para escravizar as pessoas a hora que ela quiser. Por duas questões. Quando você vai pegar lá o estatuto sei lá, velho, do PL, do MDB, seja do cacete, do PT... Olha lá, todos eles falam coisas maravilhosas. Os ideais são maravilhosos. Todos eles, meu irmão. Não vai ter um ali dizendo que quer roubar o povo. Não tem nenhum dizendo ali que vai voltar para fuder com as famílias. Não. Todos eles estão dizendo ali que vão fazer utopia. Novo, todos eles. Todos eles. Só que aí tu vai olhar lá na prática, não é isso que acontece. Só que eu voto em pessoas, eu não voto em partido. Você disse que eu tenho que votar em partido. Se eu for votar em partido, eu vou ser enganado desde o começo de saída, porque no estatuto deles tá tudo bonito, irmão. Mas no final, quem faz são pessoas. Como é que sabe que o PT Só é que aí, bandido? Por que tu não vota no PT? É por causa do estatuto deles ou porque como eles se comportam historicamente? Você acabou de me responder. Não, porque pessoas agem dessa forma. Partido não é nada, são pessoas que estão ali. O partido só aglomera, sabe o quê? Aqueles que precisam, porque precisa de partido no Brasil, e querem chegar em algum fim. Como aconteceu com tantos oportunistas na época do Bolsonaro. A gente precisa se eleger, tem que ter um partido, vamos no partido do mito. E foram para lá. Na hora que entraram lá, viraram as costas. E ficou sabido qual era o ideal daquelas pessoas. Partido Eles podem Irmão, mudar de ideia. Deixa eu explicar uma coisa. Partido não tem ideal. Quem faz o partido são pessoas. A mesma coisa, eu entendi o que você falou sobre a instituição. Mas o CNPJ não tem coração, irmão. Tem coração, eu vou te provar. CNPJ? Me diz um cara que votaria do PT. Quem tem coração são seres humanos. Quem é o cara que votaria do PT? Lá tem muita gente boa. Tem caras maravilhosos lá. Não, cara, eu acho que nenhum. Por que não? Cara, porque tu entende que a identificação do indivíduo com a instituição automaticamente não te representa. Não é pela instituição. Eu nem sei qual é o estatuto do PT. É porque eu não gosto de hipocrisia. Não tem como eu votar num cara que, se eu perguntar amanhã para ele em público se o Lula é inocente, ele fala que é. Tá, então tu apertaria o 13. Nunca. Por quê? Acabei de explicar porque eu sou contra a hipocrisia. Mas assim, pode ser um indivíduo maravilhoso, pode ser um indivíduo que às vezes tu concorda com várias coisas dele. Por que tu não vota no 13? Acabei de te explicar. Porque um cara hipócrita já queima pra mim de partida. Não tem como o cara ser um cara de bom caráter hipócrita, porra. É impossível. Ah, mas ele tem algumas boas ideias. Foda-se, eu sei que eu tô diante de um hipócrita, porra. Ah, mas hipócrita é todo mundo, velho. Não. Hipócrita é todo mundo, velho. Desculpa, não. Hipócrita não é todo mundo, não. Pra mim, não. Desculpa, pra mim, não. Se tem uma coisa que eu não detesto... Se tem uma coisa que eu abomino, meu querido, é a hipocrisia. E eu também. Então, mas é o que eu tô te falando. Vem no negócio do estatuto que a gente tá falando. Todo mundo abomina. Mas eu acabei de te explicar. Esse é o ponto. A gente bateu cabeça aqui em algo que é, de novo, eu não sou contra a instituição. Eu não sou contra a instituição. Em nenhum momento eu disse isso. Mas a instituição está para servir o povo. E quem faz a instituição acontecer é o povo. É quem eu coloquei lá dentro. O que você está defendendo é que a instituição é maior que isso. E não pode ser. Porque, de novo, eu acabei de te explicar. O PT, tu vai lá no estatuto dele, estamos usando o PT como exemplo qualquer, tá tudo bonito lá no estatuto. Só que quem comanda aquela merda é uma raposa. Só que quando tu usa esse exemplo, tu assume a possibilidade de possivelmente votar no PT. Porque você está dizendo, se um indivíduo for bom no PT... Se tiver um cara no PT que chega e diz o seguinte, o Lula realmente é corrupto. O pessoal é assim. O pessoal tem pessoas que dizem que o Lula é bandido. Ótimo. Votaria no pessoal? Dependendo da pessoa e dependendo do que ela defende. Agora, a grande parte das pessoas que eu ouvi falar do pessoal defendem coisas que eu não concordo. Então, não votaria. O problema é que você sistematiza tudo numa mesma caixa. Não necessariamente assim é. Não necessariamente assim seja. Mas eu acho que não é. Eu concordo contigo, não é. Só que deveria ser. A partir do momento que tu olhas e diz que o problema do Brasil são os partidos ou as instituições, porque elas podem ser corrompidas e não o indivíduo, é a nossa divergência. É aí que se dá a nossa divergência. Porque, na minha opinião, as instituições servem como medidas, quando elas são bem fundadas, como freios e contrapesos do egocentrismo humano natural de qualquer indivíduo. Mas tu votou naquela pessoa, irmão. Tu não votou no partido, tu votou naquela pessoa. O que difere o MBL dos demais partidos? Que difere no MBL os demais partidos. Que o MBL não é um partido, é um movimento. É um movimento. Mas um movimento vai ser um partido em breve. Sim, vai ser um partido busca ser um partido. Vai ser um partido. O MBL se tornou um partido. Sim. Me explica, Jota, o que diferencia o MBL de qualquer outro partido político desse país? Não tem Jota, não tem Arthur Duval, não tem Renan Santos, não tem Kim Kataguiri, não tem Guto Zacarias, não tem Amanda Vettorazzi. Existe o MBL. Os meus votos, os meus projetos, os meus posicionamentos, os meus pensamentos estão alinhados a um grupo político. Quando alguém vota no Jota, vota no MBL. Quando alguém vota no MBL,
vota no Jota, e isso cria uma previsibilidade e um compromisso muito maior com o eleitor ou com qualquer outra pessoa que busque acompanhar a política do que votar num político individual que pode se corromper por interesses escusos. Você está partindo do pressuposto que os ideais do MBL são bons. Se nós lermos os estatutos de todos os outros partidos desse país, por óbvio, todos eles vão ter coisas muito bonitas ali escritas. Mas nós olhamos a realidade e vemos uma corrupção endêmica e generalizada entre os partidos. Quem manda nesse país são os líderes dos partidos. O que te garante que o MBL vai manter a coerência incorrupta ou incorruptível se ele é gerenciado, gerido por pessoas corruptíveis? Se tu olhares a história do MBL, as pessoas que saíram, as pessoas que entraram, enfim, tu vai notar que tem um padrão de atuação e de comportamento que é muito claro. O MBL não muda o seu posicionamento, ou quando muda, não tem problema em assumir o seu erro, que é algo que é raríssimo hoje na política. Dizer, olha, nós fizemos uma autocrítica e estávamos errados nisso, nisso e naquilo. Então não há nada fora dessas duas possibilidades na atuação do Movimento Brasil Livre. O MBL teve diversas possibilidades para mudar o seu caminho, mudar sua rota de atuação e obter a partir daí vantagens, inclusive eleitorais, financeiras, de poder, de ocupar espaços, e não fez. Então, ninguém pode dizer que uma instituição ou que um ser humano é incorruptível, mas há indícios que fazem, que o levam a crer a capacidade e vulnerabilidade disso aconteceu. Não, o MBL hoje tem 10 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que é a instituição que mais foi fiel desde seus princípios e valores, desde a sua fundação. Agora, você acha o MBL um partido completamente coerente às suas próprias pautas quando, por exemplo, deixam de defender o Holliday naquilo que, em comum, tem por ideal? Eu acho que é o seguinte, pelo Holliday ter saído do partido? Eu acho que é o seguinte, eu volto a dizer que o meu posicionamento, eventualmente, não sei se isso é o posicionamento do MBL, tá? Mas o meu posicionamento acerca do Fernando Holliday envolve uma questão de princípios morais e éticos. A partir do momento que alguém olha para trás e vira suas costas para alguém que o formou, que se dedicou, que construiu toda a sua base política, eleitoral e que faz isso num momento claro de oportunismo político, esse cara merece ter as portas fechadas, inclusive para preservar as instituições. Porque se tem esse flerte com o Fernando Holliday, se o MBL tivesse um flerte, uma sensibilidade com o Fernando Holliday, permitiria com que outras pessoas, outros indivíduos, tivessem a mesma atitude que ele teve para se eleger. Mas aí, nesse caso, não seria o correto ser crítico exatamente nos pontos aonde vocês entendem que ele errou, mas, ao mesmo tempo, nos pontos que continuam convergindo, vocês, de alguma maneira, como partido, não importa, levantarem uma bandeira de defesa naquilo que atacam ele, como sempre fizeram? O MBL passou a defender cotas raciais porque o Holliday defende cotas raciais? Não, estou dando só um exemplo hipotético. Eu estou te dando outro exemplo, hipotético. Não, do ponto de ele vista defende cotas raciais? Não, não defende. Sim, o MBL também não defende. Eu Então sei, nós mas, não por deixamos exemplo, se de alguém- defender as pautas que nós acreditamos Certo. porque o Holliday defende. Mas quando, por exemplo, simplesmente atacam ele livremente, vocês têm a oportunidade de fazer, por exemplo, uma nota de repúdio. Eu quero que ele se foda. Você quer que ele se foda, Sim. aí você entra... Por que isso? Porque você entende que a instituição é maior que o indivíduo. Porque está atacando um indivíduo ao qual foi infiel com o meu grupo político. Eu quero que ele se foda. Entendi. Então, você está dizendo que a instituição é maior que o indivíduo. Nesse sentido, corre-se o risco de vocês virarem uma seita política, como grande parte dos partidos, e não serem diferentes naquilo que se propõe. Por que o MBL seria uma seita política igual ao MDB? Simplesmente porque, novamente, eu acabo de repetir, quando você transforma a instituição maior do que pessoas, você está dando a essa instituição uma sacralicidade que não deveria ter. O risco que você tem que ter... Você está com quantos anos? 27. 27, você é um cara novo. Eu tenho 43, como eu te falei, eu já vivi um pouco. E a coisa que eu vi mais fácil acontecer, isso acontece muito facilmente dentro das religiões, é a manipulação. Então, instituições religiosas, elas têm uma força muito grande de manipular o ser humano. Toda instituição religiosa manipula o ser humano em nome de alguma coisa boa, cara. Só que ele usa aquele cara para um propósito que lhe interessa. Toda instituição, quando ela manipula, ela chega num topo. Tem um cara lá em cima, um grupo de pessoas ali em cima, que estão se beneficiando mais, obviamente, do que o próprio povo. Mas eles manipulam para que o povo vista aquela camisa e fale, não, nós estamos num lugar bom. E é exatamente isso que os partidos políticos... Mas como é que seria o teu sistema ideal? Eu acho que para a religião, acho que eu concordo mais contigo nesse sentido. Quando O partido político faz a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. O que seria? Um soviete? Não, o que seria ideal é a independência sempre do indivíduo. Candidaturas independentes, posicionamentos independentes. Mas ele chega no Congresso e faz o quê, velho? Ele vai fazer o que a consciência dele mandar na hora que tiver que mandar. Se ele vai estar
dentro de uma comissão, não vai estar, eu não sei. Mas se as candidaturas pudessem ser independentes nesse país, talvez o game começasse a mudar com o tempo. Mas daí que é isso que acontece. Mas o fato Hoje de não ignorar pode. a composição de assinatura de PEC, de composição para não sei o quê, de tempo de fala, tempo de liderança, coloca num mundo ideal que não é o real. Porque quando chegar na comissão, eles se dividem por partidos. Digamos que não tem mais partidos. Então vão dividir por outro interesse. Qual vai ser ele? Amizade pessoal? Não sei, cara, eu não sei. Como é que é nos Estados Unidos, será? Eu não sei como é que funciona. Lá que só tem dois quase- partidos. É interessante reverente. isso. Mas relevante, né? É disso que eu estou querendo te dizer. Isso é interessante. Então, o problema do Brasil é exatamente essa quantidade absurda de partidos. Eu concordo mais. Aí nós vamos além. De novo, não há uma independência das pessoas que a gente vota. De novo, eu não posso votar em qualquer pessoa que se propõe a ser político. Porque se não tiver um partido, o partido não achar que aquela pessoa possa, ela não pode. E daí por diante. Então, o problema está de base. A base é a independência que não existe. E aí, de novo, o que eu acho que é o erro que você coloca é defendendo o MBL, não porque você não possa defender um partido que está nascendo com ideais legais, ótimo. Só que quando você coloca isso como algo imprescindível, assim, no sentido de que não pode, como se fosse incorruptível, e não é. Não, mas eu não falei que eu falei, inclusive, que não era incorruptível. O risco é que você tem, vamos supor, outros 30 partidos que você olha que todos se corromperam, mas os estatutos todos começaram ali com algum ideal bom. Eu não consigo entender. De novo, a solução eu vejo pela independência. Quando você me trouxe a questão da tua fala, a maneira de você falar do Holiday, me assustou um pouco, porque o que eu vi? Eu vi uma característica organizacional de seita, como muitas igrejas fazem, como muitos grupos fazem, como a máfia faz, como partidos políticos hoje fazem. Cara, o Guto é o Guto, velho. Ai, olha, várias coisas ele concorda. E naquilo que ele discorda, como é que funciona internamente? Ele concorda com tudo que o partido fala, não tem nenhum posicionamento do Guto que, de repente, ele fala, cara, não concordo com isso aqui, eu vou ser contrário. E se ele for contrário? Discute internamente. Sim, mas e se ele for contrário? Mantiver contrário, ele saia do MBL. Pô, então, cara, então vocês estão tornando o MBL maior do que... A gente está criando Entendi. A gente está fazendo uma instituição que seja maior do que se eles... Posso falar uma coisa pra ti? Vocês estão criando mais do mesmo, então, na minha opinião. Ao contrário, Desculpa, não eu tô não tem explicando problema bem. nenhum. Não Sem tem problema nenhum. Não querendo ser desrespeitoso Cara, de forma zero, alguma. não tem Mas isso. eu tô enxergando, sabe por quê, cara? Eu vim do mundo eclesiástico. Mas a gente Isso não está formando igreja, está formando um partido político. Vocês Então, se é estão- mais do mesmo... é a mesma coisa. Não é. Então seita. compara com o partido. Não, eu te explico por que é a mesma coisa. Porque é poder. Sim, isso sem dúvidas. É Isso poder. a gente fala abertamente. É poder. Abertamente, é poder. Então é a mesma coisa, o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo, é poder. Mesmo de quem? Tanto do partido quanto do eclesiástico. É poder pelo poder. Só usam o povo para manter uma estrutura. Quem está no topo da pirâmide é quem se beneficia e quem manda.